sou Mário Shinzato, minha formação é em contabilidade. Eu tenho mestrado em contabilidade pela PUC. Também fiz um curso de especialização no MBA, no antigo IBMEC. E também toda a minha formação profissional foi na carreira de auditoria. E também depois da carreira de auditoria, passei alguns anos trabalhando na área de controladoria de uma empresa de energia elétrica aqui em São Paulo. Eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Açaí, mas praticamente só nasci nessa cidade, porque eu fui criado aqui em São Paulo. Pelo que me contam, meu pai esperou eu nascer para fazer a mudança aqui para São Paulo. Então, posso me considerar um paulistano, vamos dizer, de adoção. Então, toda a minha infância, minha escola, fiz escolas públicas aqui em São Paulo, primário, ginásio, o antigo colegial. Então, toda a minha formação foi aqui na cidade de São Paulo, eu me sinto muito bem aqui. Agora eu estou querendo mudar para ir para o interior. O meu pai, ele faleceu muito cedo. Minha mãe teve uma importância muito grande na minha formação, e não só na minha, como na dos meus irmãos. Então, talvez seja a cultura japonesa dela, que ela sempre fez questão que a gente estudasse, ou seja, se formasse ou fosse graduado em alguma área. Então, ela sempre preferiu engenharia, medicina, mas todos os meus irmãos e eu fomos para a área de humanas. Então, eu me formei em contabilidade, eu tenho irmãos que são formados em economia, administração, e eu praticamente segui meu irmão mais velho na área de contabilidade. Eu ainda sou da época que a escola pública era tida como ainda um nível muito bom. Então, as escolas que eu estudei, elas tinham um nível de exigência ainda muito alto. Inclusive, o colégio que eu estudei era tido como um dos melhores de São Paulo, mas, como tudo, teve uma decadência, então esse colégio hoje não é tão famoso. Mas, à época, o nome dele é Uni Carvalho Ramos, era tido como um dos melhores colégios de São Paulo. Então, o grau de exigência para se entrar nesse colégio era muito alto. E realmente os professores eram de primeira linha nesse colégio. Então eu tive uma boa base na escola pública. Fico muito contente, eu fico triste hoje em ver que essa boa base que existia não persistiu nos tempos atuais. Minha escolha pela contabilidade. Quando eu era menor eu pensava em fazer arquitetura. Mas, vendo meu irmão no trabalho dele, porque ele seguiu essa carreira de contabilidade, eu fiquei pensando, talvez eu pensei como uma alternativa, e essa alternativa eu assumi e acabei gostando. Principalmente que, junto com a contabilidade, eu associei com o trabalho de auditoria. E esse trabalho de auditoria me abriu muito as portas para o desenvolvimento. Então, como eu trabalhei numa firma de auditoria que se dizia, todo mundo pensava em primazia da técnica, ou seja, que a gente era os melhores tecnicamente, então todos se esforçavam em ser melhores tecnicamente. Então todos desenvolviam estudos, discussões técnicas ao longo do dia. Então, para vocês verem, até mesmo na cervejinha de sexta-feira, a discussão era altamente técnica de assuntos contábeis, ou alguns problemas que a gente tinha. Então a gente buscava ali repartir os problemas para encontrar soluções. Ao longo do curso de contabilidade, eu participei de recrutamentos dessas empresas de auditoria. E eu ingressei em uma dessas empresas, então eu ingressei na Deloitte, no meu caso. E também incentivei muitos dos meus colegas a ingressarem. Qual que era o intuito da gente ingressar nessas empresas de auditoria? É desenvolver tecnicamente. Então, você aprendia o lado acadêmico dentro da faculdade e aplicava isso já diretamente na prática nas empresas de auditoria.
além do reforço que você tinha nessas empresas de auditoria, de um treinamento muito forte, não só em contabilidade, como na matéria de auditoria, em termos de auditoria. Então, isso ajudava muito a gente a desenvolver na faculdade. Então, facilitava muito o entendimento dos assuntos, discussão de temas com os professores, além da faculdade nos ajudar também dentro da empresa de auditoria, no lado profissional, a discutir temas que eram trazidos pelos professores com os nossos sêniores, gerentes, e assim começar o desenvolvimento e o crescimento profissional. Eu entrei na Deloitte em 1982, então um pouco próximo da emissão da Lei das SAs, que foi em 1976. Então, nessa época ainda estavam sendo definidas, para vocês terem ideia, muitas das bases de contabilidade que a gente usa hoje estavam sendo definidas ainda naquele período. E eu fiquei na Deloitte até, no meu primeiro período, até mais ou menos 1992, tive um período fora, depois eu retornei e fiquei até 2003. Então, somando os dois períodos, eu fiquei quase 20 anos dentro da Deloitte. Então, eu coloquei todos os postos até o cargo de gerente sênior. Então, fui trainee, semi-sênior, sênior, que eram as classificações na época, depois o cargo de gerente, cheguei a gerente sênior. Como atividades, não só de auditoria, mas eu fiz atividades de treinamento, então, muitos dos sócios que estão hoje na Deloitte, eu fiz o primeiro treinamento de como eles ingressando como trainee, então, já estou entregando muito minha idade aqui. Então, a gente teve um grande convívio com esse pessoal. A gente acompanhou o desenvolvimento profissional desse pessoal ao longo de todo o período. E também tem muitos profissionais que hoje estão como diretores, CEOs, CFOs de empresas que foram formados dentro da Deloitte, a gente acompanhou e fica muito feliz que todo esse pessoal conseguiu ter um bom desenvolvimento a partir do aprendizado que tomou dentro da empresa de auditoria. O mestrado ele já veio depois que eu saí da Deloitte. Eu já estava aqui na empresa de energia, que era o grupo ES. E como parte do desenvolvimento, eu fiz um plano de fazer um curso de mestrado. E aí eu comecei a procurar cursos de mestrado que conseguisse se adequar com o meu trabalho. E o curso que melhor se adequou vamos dizer, eu consegui adequar junto com o trabalho, foi na PUC, aqui é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que era até um curso de mestrado, que é entre o período vespertino e noturno, de tal forma que a gente possibilitou que eu conseguisse sair um pouquinho mais cedo alguns dias e fazer o curso entre a tarde e noite durante a semana. Foi um período bem puxado. O curso de mestrado realmente exige muito da pessoa, em termos de leitura, desenvolvimento de artigos, desenvolvimento de aulas para ser apresentado para a turma. E você tem um período relativamente curto para cumprir o curso de mestrado e apresentar a sua dissertação. Então foi um desafio bem grande, ainda bem que eu consegui completar o desafio. Bom, o grande diferencial é você fazer networking com pessoas, então são pessoas experientes que estão fazendo esse curso na PUC e o contato com grandes mestres de contabilidade, né? Então, na época, eu tive contatos com o professor Marion, com o professor Eudícibus, o professor Napoleão Galigali, que são referências na área de contabilidade. Então, você consegue ter esse contato, você consegue ter ideias novas, apesar deles serem de uma outra geração, continuam com ideias muito inovadoras, vamos falar assim. Inclusive, uma das grandes aulas que o professor Eudícibus teve foi trazer doutores da USP para participar das aulas em conjunto com ele. Então, a gente teve a chance de conhecer
Eliseu Martins, o Alexandre Bodel, que de certa forma agregaram também a nossa formação de discurso de mestrado, porque eles trouxeram as ideias das teses que eles montaram durante o período que eles fizeram o doutorado deles. Então, são ideias, de certa forma, inovadoras, que abrem a cabeça da gente para pensar de forma diferente como a gente enxerga a contabilidade hoje. Na área de energia elétrica, então, eu comecei já durante o período de auditoria. E é interessante porque coincidiu com o novo modelo do setor de energia elétrica. Então, era o início da Agência Nacional de Energia Elétrica, então a gente passou do modelo em que a gente tinha o Departamento Nacional de Energia Elétrica, era o antigo DENAI, e passou para a agência reguladora. E era um momento novo, porque existiam algumas definições que se trouxe do modelo antigo, mas muita coisa ainda estava para ser definida nesse modelo. Então, eu lembro que uma das grandes discussões que eu, como auditor, tinha com o meu cliente, que era na época o Grupo AES, era o que a gente chamava de ativos e passivos regulatórios, que era uma coisa que não existia aqui no Brasil. E se discutia muito porque isso trazia impacto financeiro e de resultados para as empresas de energia elétrica aqui no Brasil. Então se discutiu muito isso ao longo desse período. E só se foi chegar a um ponto de consenso desse tema específico de ativos e passivos regulatórios em 2001, quando a gente teve a crise de energia elétrica, que a gente teve o racionamento e falta de energia, então teve um grande imbróglio entre as empresas de energia, que o modelo causava ali um pagamento gigantesco para as empresas de geração de energia, que talvez hoje estivessem todas quebradas se tivesse que fazer esse pagamento. Então teve um grande acordo no setor, e com esse grande acordo no setor, foi resolvido também o problema do ativo e passivo regulatório. Então, a partir dessa época, foi permitido o registro de ativos e passivos regulatórios, de tal forma que as empresas distribuidoras de energia foram grandes beneficiadas nesse período para regularizar ou pelo menos minimizar impactos financeiros que eles estavam sofrendo demais. O interessante é que depois de anos e anos discutindo no Brasil ter sido aceito o ativo e passivo regulatório, quando a gente migrou para o IFRS, qual a surpresa? O IFRS não aceita o registro de ativos e passivos regulatórios. Então nós demos um passo atrás. E aí entra meu período que eu participo já dentro do Grupo AES para discutir ativos e passivos regulatórios já dentro das normas do IFRS. Então, dentro de uma associação que é chamada de Abracone, que é a Associação dos Contadores de Energia Elétrica, se começou uma discussão sobre como tornar possível o registro dos ativos e passivos regulatórios, e fomos buscar alternativas. E eu lembro que eu fiz uma apresentação para os diretores sobre quais seriam as alternativas. Nós discutimos isso desde 2011, então seriam 12 anos aqui de espera. E o que se adotou foi um modelo que a gente chama de modelo que foi adotado em Portugal, em que foi feito um contrato, um aditivo aos contratos de concessão das empresas de distribuição, em que se assegurou que esses ativos e passivos regulatórios seriam ou recebidos ou pagos ao final da concessão, de tal forma que eles ganhassem, dentro das regras do IFRS, a característica de ativos e passivos financeiros. Os profissionais da contabilidade, eles têm uma grande responsabilidade no Brasil. Qual a responsabilidade? É assegurar que as demonstrações contábeis, ou seja, aquela fotografia que nós tiramos da situação financeira das empresas, reflita realmente a situação financeira da companhia. Veja que hoje a gente tem uma situação muito chata, que é o caso da Americanas, em que a gente não sabe o que aconteceu lá, e com certeza,
A gente precisa ter contadores que consigam fazer que surpresas não ocorram, ou seja, que as demonstrações sempre reflitam e que não exista nenhuma surpresa, que não exista nenhum esqueleto guardado no armário que venha surpreender o mercado. Essa é uma grande responsabilidade que os contadores têm. Ter o zelo pela profissão, a observância pelas regras contábeis e a aplicação dessas regras contábeis, como elas não são normas rígidas, aplicar essas regras com a maior prudência possível, com o maior profissionalismo possível, para que a gente não tenha nenhuma surpresa e nada que afete ou impacte negativamente a profissão. Essa é a grande responsabilidade de cada um de nós como profissional da contabilidade. A contabilidade brasileira, eu acho que ela está num estágio bem avançado. Ela é como dizia o professor Eudícipos, a contabilidade é para os fortes. Que nós passamos praticamente da noite para o dia, saímos de critérios contábeis que eram aplicados localmente para os critérios internacionais. O que eu quero dizer da noite para o dia? No período de 12 meses, nós adaptamos todo o nosso sistema contábil para se adaptar às normas internacionais. E eu acho que nossos contadores superaram essa fase com excelência. Então, conseguimos desenvolver bem e agora precisamos desenvolver mais, ou seja, formar novos contadores dentro desses padrões e mais, nós temos que formar novos contadores que agora façam parte, consigam influenciar ou participar das decisões já no IASB, ou seja, a gente enviar contribuições durante o período de diligência do IASB sobre novos pronunciamentos e participar mais ativamente. E também, quando a gente descobrir ou identificar novos problemas contábeis, a gente levar esses problemas contábeis para o IASB, para que ele possa discutir e avaliar se mundialmente a gente tem um novo pronunciamento, uma nova instrução a ser emitida. Eu acho que isso é importantíssimo de nossos contadores. É não ficar só preso na caixinha daquelas normas que já existem, mas também pensar se essas normas que existem são suficientes. Então, para isso, a gente tem pensado dentro do ICBR, do nosso instituto, a criação de comitês, a criação de fóruns, para que as pessoas e os profissionais da contabilidade possam discutir problemas e desses problemas que forem discutidos, eventualmente sair alguma nova orientação ou até uma nova proposição que a gente possa levar. Primeiro para o nosso comitê de notáveis, para uma avaliação, e, se eles julgarem pertinente, a gente levar para o CPC, para o Conselho Federal de Contabilidade e, quem sabe, para o IASB como uma proposição de uma nova ideia, de um novo pronunciamento. Veja, a contabilidade é necessária não só para empresas, mas talvez para muitos indivíduos, pessoa física, que têm seus diversos negócios e precisam ter controle sobre suas contas. O que a gente precisa entender é que a gente precisa evoluir. Nós não podemos ficar parados no tempo. Então, aquela figura do contador com a viseira na cabeça e a braçadeira aqui, segurando as mangas da camisa, não existe mais. A gente não pode ficar atrás somente de livros. A gente tem que acompanhar a evolução do mundo. Então, nós temos que acompanhar o uso da inteligência artificial, nós temos que avaliar o uso da tecnologia, os novos modelos e acompanhar as necessidades de todas as empresas e das pessoas físicas, de tal forma que a gente possa ser útil. A princípio, a contabilidade ele vai deixar de ser algo mecânico, então se a gente parar para pensar, nós passamos daquela fase em que um profissional da contabilidade fica olhando uma nota fiscal, preenchendo uma ficha, fazendo classificação. Passamos para o computador que já faz uma classificação automática dessas fichas e agora nós vamos passar para a inteligência artificial que talvez até ajude a elaborar relatório. Então, o trabalho de um contador, ele vai deixar de ser mecânico e vai ser cada vez mais analítico, ou seja,
contador ele vai ter que fazer mais análises para verificar se aquilo que está sendo a saída dos processos computadorizados está fazendo sentido. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade de olhar uma demonstração financeira ou o saldo de uma conta contábil e ter a sensibilidade de ver se esse saldo, essa demonstração financeira está adequada ou não. Isso é só uma análise e anos de experiência. Então, nós temos que trabalhar para ganhar essa experiência. Para que eu possa olhar uma demonstração financeira, ver se ela no seu conjunto faz sentido. E se identificar alguma coisa incorreta, conseguir voltar dentro do processo para fazer a correção de forma adequada, antes que a gente faça uma divulgação de alguma informação errada. Bom, como vice-presidente do ICBR, a nossa maior preocupação dentro desse instituto é trazer o máximo de contadores possíveis para participar do instituto e também para participar de comitês técnicos ou até sugerir a criação de novos comitês técnicos. A gente quer tornar esses comitês técnicos fóruns de discussão, ou seja, quanto mais pessoas participarem, mais ideias novas podem ser trazidas a esses comitês, mais problemas que talvez sejam comuns a diversas pessoas podem ser trazidos para que possam ser trabalhados, discutidos e novas ideias surgirem para a solução desses problemas. Ou até para que a gente possa sugerir novas orientações ao mercado. A ideia não é, vamos dizer, ser um órgão normatizador. Nós não queremos emitir uma normatização contábil, que essa não é a finalidade. Mas a gente quer trabalhar em que os contadores cheguem a consensos que possam ser orientações a outros. E se essas orientações atingirem determinado nível, requererem uma nova normatização, a gente propor aos órgãos devidos, então ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis ou ao Conselho Federal de Contabilidade, o desenvolvimento de novos estudos para atender essa necessidade dos contadores. Essa é a ideia do Instituto, fomentar uma área de discussão e dar liberdade a todos para trazer ideias e essas ideias serem discutidas, se relevantes, a gente torná-las orientações para os contadores e, conforme o caso, propor novas ideias para o Conselho Federal de Contabilidade e para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de tal forma que a gente possa enriquecer a área de contabilidade, novamente dizendo, para tornar a profissão dos contadores uma profissão útil, que é aquela que agrega valor às indústrias, aos clientes, de forma geral. É muito bom fazer esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre mim, sobre minha carreira. Também é importante também essa mensagem sobre tornar a nossa profissão uma profissão que seja útil a todos, tornar mais útil, que seja relevante para a sociedade como um todo. E, principalmente, eu quero convidar todos para que a gente faça esse esforço e aproveitem o fórum, o espaço que é dado pelo Instituto, para que a gente possa criar essa comunidade e essa comunidade possa crescer mais forte e tornar os profissionais de contabilidade uma área que seja cada vez mais valorizada pela nossa sociedade brasileira.